E aí, tudo bem, meus alunos do 7º ano? Espero que vocês estejam bem, né? Vamos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ricardo. Hoje vamos falar sobre a América que os portugueses encontraram, né? Falamos nos últimos encontros sobre a colonização espanhola, né? Essa empreitada dos espanhóis na América. E hoje vamos começar a falar dos portugueses, né? A passagem dos portugueses aqui na América, que a América foi essa que eles encontraram. Então vamos seguir aquela mesma ordem, né, das últimas 3 aulas. Então a gente começou falando da América que os espanhóis encontraram, depois falamos da conquista e por fim falamos daquela administração, como era a organização administrativa dos espanhóis na América. Nós vamos fazer esse mesmo processo, só que agora falando da América portuguesa, ok? Então vamos lá. Essa aí é a habilidade da nossa aula, né? Debater a partir de diferentes documentos e fontes históricas as várias interpretações sobre o processo de colonização das sociedades americanas, tá bom? Então vamos lá. Como era o Brasil antes de Cabral, né? Que país é esse antes de Cabral? Tá? Era o Pindorama, era chamado Pindorama. Os portugueses, quando chegaram aqui, né, os indígenas, eles tratavam, né, essa terra onde eles viviam, era chamada de Pindorama, né, que era a terra das palmeiras, tá? Então era o nome dado pelos tupis às terras do Brasil, certo? Antes de ser renomeada, né, de Brasil. Essa população indígena, ela era formada por muitos povos, tá bom? E muitas famílias diferentes, muitas aldeias, né? A América portuguesa, ela tem uma diferença, né, substancial da América que os espanhóis encontraram, tá? Aqui quando os portugueses chegaram, quando a gente está fazendo esse estudo, a gente percebe que não existem aquelas grandes civilizações que os espanhóis encontraram. Então, aquela civilização asteca, inca, os maias, essas grandes civilizações, elas não se desenvolveram na América portuguesa, tá bom? Então, nesse território nosso, que é o Brasil, não existiam essas grandes civilizações. Os povos que aqui viviam, os indígenas que aqui viviam, eram muito diferentes entre si, muitas culturas diferentes, cada um com uma cultura diferente, mas certamente eles tinham alguns pontos em comum, alguns elementos em comum. Tá? Mas eles não chegaram a formar nenhuma grande civilização nos moldes daquelas que nós estudamos lá quando falamos de América Espanhola, tá certo? Vamos lá, ó. Falando primeiro sobre as línguas, né, faladas no território que os portugueses encontraram. Então existiam 4 troncos aí linguísticos que a gente define como principais, né, que era o tupi, o aruaque, o caribê e o G. Então esses eram os principais troncos linguísticos, tá? Então existiam muitos povos, como a gente falou, muitos povos indígenas, mas eles estavam, vamos dizer assim, a gente classifica a língua que eles falavam nesses 4 grupos principais, tá bom? Então lá, como todos os seres humanos, os povos indígenas transformaram a natureza de acordo com seus hábitos e necessidades, certo? Eles observavam os fenômenos da natureza, criavam interpretações sobre esses fenômenos, né? Produziam saberes e culturas diversas, tá certo, pessoal? Então os povos indígenas não eram diferentes de nenhum outro povo que existia na Terra, tá? A única diferença que eu já comentei para vocês, vou relembrar, é a questão do momento, né, do desenvolvimento técnico que eles tinham, que era, né, um momento diferente das outras regiões do mundo, tá? E nós falamos que um detalhe é muito importante para isso, que é o isolamento que a América tinha por conta, né, dos oceanos e tudo, ficava separado dos outros continentes, do continente europeu, asiático, africano. Esses 3 continentes, o europeu, o asiático e o africano, viviam em contato entre eles o tempo todo. E a América ficava isolada. Então esse isolamento é um dos fatores que explicam, né,
o porquê que existia uma diferença tão grande, né, de desenvolvimento técnico, né, de saberes entre a América e esses outros povos, tá bom? Então o isolamento geográfico mesmo, fazia com que existisse essa diferença, tá bom? Então, lembra que eu falei para vocês, aquelas civilizações como a Azteca, a Inca e a Maia, se a gente fosse classificar numa linha, né, histórica, cronológica, elas estariam mais ou menos naquela etapa lá do desenvolvimento que estava o Egito, a Mesopotâmia, tá bom? Então, daí essa diferença temporal tão grande, mas a gente está falando isso aí, mas no presente, naquele momento, já era o século 14, 15, né? Então daí você entende a diferença temporal, certo? Vamos lá, as principais famílias e troncos linguísticos, eu coloquei esse mapa para vocês darem uma observada, como é que estava distribuído no nosso território, esses troncos linguísticos, né? Então, observe aí que essa faixa mais alaranjada, que está mais presente no litoral, né? É o Tupi. Essa mais amarelada, que já vai adentrando mais para o interior do território, é o tronco G, né? O Aruac são pouquíssimos espaços, né? Você vê ali, são esse pontinho rosa, né? No mapa, era onde você encontra essa família de tronco linguístico, dos Aruacs. E o Caribe são esses pontos mais esverdeados, tá certo? Então, existem outros ali que você está percebendo pela distribuição, né, da legenda ali, que existem outros troncos linguísticos, mas esses são os principais que eu destacou para vocês: Tupi, Aruac, o Caribe e o G, tá bom? Vamos lá, para o modo de vida dessas populações indígenas, como essas pessoas viviam. A maior parte desses grupos, eram nômades. Então, vixe, você lembra lá no 6º ano, quando você estava estudando aqueles povos pré-históricos, né? E que eles viviam de uma forma nômade, se deslocando, né, no território em busca de alimentos. Pois é, os povos indígenas, a maioria dos povos indígenas que viviam no nosso território viviam dessa forma, uma forma nômade, tá? Viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, tá certo? Então você está percebendo aí como a gente está falando de um momento histórico, que é 1500, quando chega, né, os portugueses da América, mas o modo como eles vivem é um modo primitivo que remonta lá para a história. Então é por isso que eu estou dizendo, está vendo aí como a questão do isolamento geográfico da América é determinante para o estágio de desenvolvimento que eles estão naquele momento, tá bom? Olha lá, alguns desses povos, eles praticavam agricultura. Alguns deles praticavam uma agricultura, principalmente lá da mandioca, do milho, do feijão, da batata doce. Esses que praticavam agricultura, eles são povos seminômades, tá? Então, o que significa isso, seminômade? Se o nômade é aquele que ele acaba se deslocando continuamente no ambiente em busca do alimento dele, o seminômade, por conta da agricultura, que você já viu que lá no 6º ano, quando você estudou, né, quando o ser humano começa a sedentarizar, né, a se fixar em um lugar, é por conta da agricultura, né? E aí o que acontece no nosso território com esses povos indígenas que praticam essa agricultura? Eles ficam vivendo num determinado espaço até aquele solo se esgotar. Então, enquanto o solo dá boas colheitas, eles permanecem naquele território. A partir do momento que o solo se esgota, né, os minerais do solo se esgotam e as colheitas não são boas, eles acabam se deslocando para outras regiões. Então, por isso eles são chamados de seminômades. Lembrando para vocês a questão da mandioca, que era o principal alimento, era a base alimentar desses povos indígenas, tá bom? Se fazia tudo com a mandioca, né? Até bebida alcoólica dava para fazer. E eles faziam, tá bom? Então vamos lá, os costumes eram muito particulares, né? Os povos que viviam aqui andavam nus, faziam bebidas alcoólicas, né? De raízes, como eu falei. Tinham seus rituais, festas e brincadeiras, né? A posse da terra, olha só que importante, a posse da terra e dos instrumentos de trabalho por
consequência do alimento era uma posse coletiva. Então, não existia aquela noção de propriedade, né? Que no período no século XV, né? 16, já era comum essa noção de propriedade, né? E para os indígenas que viviam no nosso território, a posse da terra era coletiva, eles dividiam tudo. Olha lá, o sentimento de pertencer à comunidade era muito forte, tá? Então tinha aquela função dos mais velhos estarem sempre ensinando os mais novos, né? Um sentimento de comunidade muito forte, de preservar os costumes daquela comunidade, daquela aldeia. Então esse é um sentimento muito forte presente nas populações indígenas que viviam aqui. Outra coisa importante no modo de vida deles, a noção de trabalho, que era muito particular. Então eles viviam sob uma economia de subsistência. O que isso quer dizer? Só se trabalha o suficiente para você ter aquilo que é necessário no momento. Então é uma concepção totalmente diferente da realidade que nós vivemos, porque a gente não trabalha numa economia de subsistência, a gente trabalha numa economia acumulativa, a gente acumula, a gente produz para acumular, né? E os índios não. Então eles plantam ali o suficiente para eles se alimentarem a comunidade, né? Eles caçam só quando há necessidade de caçar, né? Então é tudo somente para aquele consumo imediato deles, eles não tinham essa visão de acumular os bens, né? Então tudo dependia somente da necessidade, né? A divisão das tarefas também entre homens e mulheres, né, eram feitas, né, baseado nessa questão mesmo os homens trabalham na caça, no que eles são mais habilidosos, e as mulheres trabalham naquilo que elas têm mais habilidade, tá bom? Então existe uma divisão, né, desse trabalho de acordo com o gênero, né? E a questão da igualdade social também é importante. Esse princípio da igualdade social causava muita estranheza nos portugueses. Então, tudo isso que nós falamos desse modo de vida dessas populações indígenas, que os portugueses encontraram, causava muita estranheza, tá? Porque eles, o modo de vida deles estava baseado num princípio de igualdade social, né? Que os portugueses não conseguiam entender muito bem. Vamos lá, um pouco sobre a arquitetura do que os portugueses encontraram, né, das aldeias. Então você vê que na construção dessas aldeias, o círculo era um dos elementos mais importantes, tá? Está presente em praticamente todas as sociedades indígenas, né? Então algumas aí, que eu destaquei, os caiapós, eles construíam suas aldeias em formato de círculo, tá? Aí a imagem, né, uma fotografia, os caiapós, essa fotografia logicamente que não é daquela época, já são fotografias atuais, porque ainda não foram todos dizimados os índios no Brasil, ainda não, ainda existem algumas pouquíssimas comunidades, mas estão lá. No centro do pátio se reúnem para as festas, então você vê aí que as casas ficam em torno, né, do pátio, que seria o centro onde eles faziam as festas, né, os rituais, tá bom? Cada casa abriga uma família, ok? Então cada casa aí abriga uma família no formato de círculo. Olha lá, os Yanomami, que também é outra tribo indígena, né, que ainda existe no nosso país, habitam as Chabono, que são essas casas aldeia. Então você está vendo essa imagem aí acima, né, também em formato de círculo, você vê que é uma grande cabana, né? E aí eles vivem todos dentro dessa cabana, né? E o centro também é utilizado para as reuniões, para as festas, né? Para os rituais. Então, em cada espacinho ali dentro dessa chabono, como eles chamam, vive uma família, né? Todos juntos, não tem aquela separação como existe nas outras tribos, tá certo? E aí embaixo você vê outra fotografia, aí já são as aldeias Chavante, né? Que tem esse formato de ferradura, né, aberta, é um círculo aberto, como se fosse uma ferradura. E aí são basicamente 20 ou 30 choupanas, né, casas, cada casa com 5 ou 6 pessoas da mesma família, tá bom? Então aí para você ver como é que é basicamente a arquitetura na construção dessas casas dos indígenas, né, dessas aldeias indígenas. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as crenças que eles tinham, né? Um pouco sobre a mitologia indígena também, encontrada aqui pelos portugueses.
quando chegaram aqui, né? Então, para os indígenas, ó, todos os seres possuíam uma essência, um espírito, né? Os povos indígenas, eles eram politeístas, tá? Então, eles acreditavam, né, que existiam deuses ou que em qualquer elemento da natureza existia um espírito, né? E aquele espírito podia ajudar, auxiliar os seres humanos, né? Os índios, tá? Então, eles tinham essa crença politeísta, né? A noção de um Deus único, cristão, né? Judaico-cristão, essa noção eles não tinham ainda, tá bom? Só vai acontecer quando os portugueses chegam à América e começam a catequização, né? Dessas aldeias. Então, olha lá, eles acreditavam que seus antepassados também, ó, muito importante, mais distantes, haviam sido formados pelos 4 elementos sagrados. Então, aqueles mais distantes são os formadores, né, dessas grandes comunidades. Eles eram formados pelos 4 elementos sagrados, né, da natureza, que seria a terra, a água, o fogo e o ar, tá bom? Então, essas são algumas crenças dos indígenas que viviam aqui no nosso território. Olha lá, para os Tupi, o tempo ele é cíclico, né? Não tem começo nem fim. Ele sempre recomeça ao final, então é um tempo cíclico. É diferente da concepção de tempo que nós temos, né? A nossa concepção de tempo, ele é um tempo linear, tanto é que nós contamos aí os anos, né? Então, é uma contagem linear, tá? Para os indígenas, não. O tempo, como eles contam o tempo, é um tempo cíclico. Então, a ideia é muito baseada na questão da natureza, né, que está sempre se renovando. Então, ali é um tempo cíclico, a concepção de tempo deles. Então, lá na mitologia tupi, depois de povoada a terra, aí já sobre a criação, né, para eles. E olha só que detalhe importante, ó, na mitologia tupi, depois de povoada a terra e de separado o dia e a noite, foi criado o poder. O mau uso do poder fez com que Tupã, que era uma das divindades mais importantes, né, desses povos tupi, punisse a humanidade com grandes tempestades. Olha aí, quando os portugueses chegaram aqui, essa noção de criação, né, da terra onde eles vivem, já existia. Então não foi criado depois que os portugueses chegaram. E aí você deve estar percebendo que existe uma grande semelhança com a história do dilúvio, que está lá na Bíblia, que aconteceu, que já é contada há vários milênios, né? E de repente uma sociedade que vive tão distante, tão isolada, tem uma concepção tão parecida, né? É o famoso mistério, tá bom? Que a gente só vai conhecer quando a gente estiver lá do outro lado. Então, olha lá, para as comunidades indígenas, todas as ações cotidianas são repetições de situações muito antigas, muito naquela concepção do tempo cíclico, que se renova. Então, tudo que eles fazem no cotidiano são repetições, né, do que acontecia lá no passado, tá? Então, esses acontecimentos são explicados pelos mitos, né? Os mitos, eles são narrativas ou lendas que contam a origem do mundo e da comunidade, tá certo? Não esqueça disso aí. Né? Você já deve ter discutido muito isso aí, ou em história ou no ensino religioso, né? Sobre o que são esses mitos, tá? Eles esclarecem, olha lá, os significados da natureza, o porquê que chove, porquê que tem sol, porquê o dia, porquê a noite. Então, eles explicam isso, esses mitos, quando não existe um conhecimento científico que abarque, né, essas explicações. Então, aqui nesse momento, você tem uma população indígena que ela não tem o conhecimento científico para explicar esses fenômenos naturais, né? Então, esses fenômenos eles são explicados através dos mitos, tá? Os mitos também servem para estabelecer as regras, né, das tribos e as tradições, tá bom? Olha lá, os xamãs, que são pessoas com um profundo conhecimento. A gente usa esse termo xamã, aqui na nossa cultura é mais comum a gente usar o termo cacique, né? O índio cacique é aquele que é o que é mais experiente da tribo, né? Aquele que tem mais conhecimento, né, da natureza, das plantas medicinais, da memória dos antepassados. Então ele é o cacique. Aqui a gente usa o termo também xamã para designar
essas figuras, né, dentro das tribos. Ele é o curandeiro, exatamente pelo conhecimento que ele tem das plantas medicinais. Então ele é o curandeiro daquela tribo. Ele é um conselheiro, né, quando precisa comandar os rituais ou comandar as celebrações ou dar os conselhos, né, do que é a cultura daquela tribo. Então ele é o conselheiro, ok? O poder dele é considerado um poder espiritual, tá bom? Então xamãs ou caciques, desculpa, eu não coloquei aí o termozinho cacique, mas é semelhante à figura do cacique nessas tribos, tá bom? Tudo isso aí presente nas tribos indígenas que os portugueses encontraram aqui. Então você vai vendo aí como tem concepções muito diferentes, né, da América Espanhola que você viu. Um outro detalhe muito importante, a questão aí da guerra, né, a concepção de guerra deles, e outra questão que é o canibalismo, que quando os portugueses chegaram aqui, eles presenciaram, né, algumas tribos praticavam canibalismo, né. Então bora entender isso aí direitinho, né, como é que funcionava para eles essa noção de guerra, o que era o que representava, qual era o significado desse canibalismo para eles. Nós estamos na reta final da nossa aula. Vamos lá. O deslocamento em busca de alimento, a gente já viu, esses povos eram nômades, então existia um grande deslocamento desses povos em busca de alimento. A maioria deles eram nômades. Às vezes não, muitas vezes, acontecia que essas tribos entravam uma no território da outra. E aí dava o conflito, né? Dava briga. A guerra, para eles, era uma oportunidade dos homens mostrarem suas habilidades, né? Então, ali no momento do conflito, no momento da guerra, se destacam os grandes guerreiros. E aqueles grandes guerreiros, eles são pessoas que, dentro da tribo, têm uma consideração maior, tá? Exatamente pela habilidade que ele tinha. Então, é o momento também de desenvolver as virtudes, né? Quem eram as pessoas que têm aquela virtude, né? De ser o bom, né? De ajudar o próximo, de ajudar o companheiro na batalha, né? Então, são coisas que vão se desenvolvendo nesses momentos específicos, tá? E aí sim, aí é onde vem os derrotados, aqueles que perdem essas batalhas, nessa realidade, né, das populações indígenas, muitas vezes eles eram escravizados, né? Alguns tinham que ficar pagando tributos para as outras tribos, né? Esses tributos geralmente eram em forma de alimento, né? Não existia essa concepção de dinheiro nessas tribos, tá bom? Então, ou eles eram escravizados, ou eles pagavam tributos. Nesse ponto é muito parecido com o que acontecia lá na América Espanhola. Vocês viram que os astecas, eles buscavam, né, esses povos, conquistavam eles através da guerra e eles eram obrigados também a ficar pagando tributos, né, ou eram escravizados, levavam para o sacrifício, enfim. Aí, em algumas tribos, como a Tupinambá, os melhores guerreiros, eles eram devorados, daí a noção de canibalismo, né? O que acontece? O canibalismo, ele, você está vendo aí, é um ritual cercado de significado, rezas e danças, muito bem. O que acontece? Na concepção deles, aquele guerreiro, ele era muito bem tratado, mesmo ele fazendo parte de outra tribo, né? E aí foi derrotado, o reconhecimento de que ele era um excelente guerreiro faz com que os índios, aqueles que venceram, no caso aí os Tupinambá, eles prendessem esse grande guerreiro e alimentavam ele, né? Tratavam ele muito bem, não era uma prisão e depois jogar na churrasqueira, não. Não era isso, eles tratavam aquela pessoa muito bem, eles passavam até meses, né? Comiam muito bem e eles ofereciam as moças, né, da tribo para que eles pudessem gerar filhos bons naquelas moças, né? Porque já que ele é um grande guerreiro, ele tem um DNA muito bom. Então as tribos ofereciam as moças, né, para que ele pudesse engravidar essas moças. Mas depois existia o grande ritual, que era o ritual do canibalismo. Então aquele índio que era o grande guerreiro de uma tribo rival, ele era preparado num ritual para depois ser as partes, né, do corpo dele ser devoradas pela tribo. Porque assim a tribo absorvia as qualidades
dele. Então essa é a concepção, tá bom? Então a concepção é essa, é absorver as qualidades daquele guerreiro, tá? Não era só comer porque estavam com fome não, viu? Ou por alguma noção mais sádica, né, do que seja, né? Então, por alguma doença, não era isso, tá bom? Então, olha lá, o canibalismo era um ritual cercado de significado, como eu falei, de rezas e danças. Geralmente quem fazia, né, comandava esses rituais era o tal do xamã, né, ou o cacique, ok? Vamos lá, terminar nossa aula com a nossa mensagenzinha, mais um provérbio popular, né? A nossa cultura popular, ótima para esses momentos. A preguiça anda tão devagar que a miséria facilmente a alcança, tá bom? Pense e reflita aí se você anda preguiçoso demais, tá bom? E nossa aula termina aqui. Agradeço vocês prestarem muita atenção na nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.